Então, Lucas 19, 28. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. E aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Então, um jumentinho que nunca foi montado, nunca trabalhou, nunca aconteceu nada com ele. Aí diz: desamarrai e trazei. Se alguém vos perguntar, por que o desamarrais? Ou por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? Respondereis assim: o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes disseram. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o mestre precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu vos digo que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade aqui é Jerusalém, chorou por ela e disse: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que estiverem, que dentro de ti estiverem, falando com a cidade. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitado. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado por estarmos diante da Escritura. Que esse texto agora se torne aquele caminho, o chão que pavimenta os nossos passos. Que nos dê a chance de encontrarmos vida. Digo-vos após ti, que essas palavras saiam do texto, saltem do livro e elas se concretizem na nossa vida. E assim nós teremos a chance de sair daqui melhor do que entramos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu disse, esse texto é crucial nos evangelhos, porque ele é o cumprimento de uma profecia. O profeta já havia dito, né? O profeta Zacarias havia dito que o Messias viria montado no seu jumentinho, ou melhor, na linguagem do texto profético, viria montado no filho da jumenta, ou no filho de uma jumenta. Tá? E ele se cumpre aqui. Jesus cumpre essa profecia. É o que acontece, de fato. Ele entra na cidade assim. E aí, não muito depois disso, Jesus lamenta e faz uma profecia. Profetiza contra Jerusalém. Lamenta contra a cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade santa. Certo? Então nós temos uma profecia sendo cumprida e nós temos algo sendo profetizado. O contexto todo do capítulo 19 é o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, primeiro, entrando em Jericó, e depois com Zaqueu. Né? No começo você tem um pobre, mendigo e cego tendo um encontro com Jesus, e depois um rico tendo um encontro com Jesus. O Jesus de todas as classes, mostrando que nenhum tipo de recurso financeiro traz salvação. Obrigado. Né? Porque você tem um cego que precisa ser salvo, e você diz, ele era pobre, não tinha dinheiro, precisava de Jesus. Mas depois você tem um rico abrindo mão de tudo e se arrependendo, porque também precisa de Jesus. Né? Jesus entra. Jesus se hospeda na casa de Zaqueu,
desse rico. E quem está presente na casa está ouvindo o discurso de Jesus, se apresentando como aquele que veio buscar e salvar os perdidos. É assim que ele está falando. No entanto, Jesus prossegue a sua exposição, enquanto fala de buscar e salvar perdidos, propondo uma parábola. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E essa parábola ela tem um propósito. Jesus parece que muda abruptamente de assunto. A parábola tem a ideia ou a intenção de corrigir certas ideias equivocadas que já estavam se divulgando acerca do Cristo. Especialmente a noção de que o reino de Deus estava para aparecer de repente, viria naqueles dias. E seria um reino de esplendor externo, terreno e judaico, conforme eu expliquei na leitura do texto de abertura de Atos, que eles aguardavam um Jesus guerreiro, né? Então eles estavam nessa expectativa aqui já. João, no seu evangelho, no capítulo 6, lá no verso 15, ele vai registrar claramente que o povo tinha essa expectativa, que o povo em geral estava constantemente buscando um reino nesse gênero, um reino terreno, um reino tomado pela violência, pela conquista. E como estava se aproximando a Páscoa, essa expectativa crescia na festa da Páscoa. Por quê? Porque era onde se reacendia essa chama de um espírito revolucionário no meio do povo de Deus. Por conta das infinitas lembranças que eles tinham da libertação do Egito. A Páscoa aconteceu lá no Egito, a primeira. Então, tudo reacendia. Nós seremos libertos da ocupação romana como fomos dos egípcios, do Império Egípcio. Isso vai se repetir. Agora nós temos um que faz milagres, um que pode matar todos, né? De uma hora para outra. Alguém que pode destruir qualquer um, apenas com seus olhos, com a chama dos seus olhos. É isso que se reacendia neles perto da Páscoa. E veja, eles estão se aproximando também de Jerusalém. Estão próximos, estão já em Jericó. E quanto mais se aproximam, mais desponta essa esperança de livramento instantâneo. Porque de Jerusalém é de onde vinha, é de onde eles esperavam que surgisse essa liderança revolucionária. Como se Jesus estivesse indo para Jerusalém e dissesse, agora vai acontecer. Ele vai chegar lá, e quando chegar ele vai tomar tudo, ele vai tomar a cidade. Então está tudo ardendo. E Jesus sabe disso. Então ele propõe a parábola para desconstruir essa ideia. Eles estavam apenas a 27 quilômetros de Jerusalém, de Jericó a Jerusalém. Portanto, então, Jesus percebe que é necessário neutralizar essas ideias equivocadas. Ele precisa rapidamente mostrar para eles que não é assim. E Jesus mostra, então, a eles que o reino que ele proclama não se limita a uma nação em particular. Não é Israel que vai voltar a reinar. E nem a um lugar específico. Jerusalém será o ponto de partida. Porque na parábola das 10 minas lá e dos talentos, não há sequer a mínima insinuação de uma coisa ou de outra. De um lugar geográfico, um lugar específico para começar, e uma nação em particular para ser conquistada. Ou para partir dali o ponto de conquista. Certo? E aí a gente chega no texto que a gente leu. Jesus vem desconstruindo a ideia até que chega perto de Jerusalém e nos arredores pede para que tragam para ele um animal. E a sequência do texto. E o que a gente vê na sequência do texto? O texto exatamente lido por nós, ou lido por mim, acompanhado por vocês. A gente vê ali a conquista e o lamento do Salvador. Primeiro, Jesus um conquistador. E depois, Jesus alguém que lamenta. Sendo ele o Salvador, então é a conquista e o lamento do Salvador. Então, primeiro a gente vai ver a conquista. E é a conquista por meio da paz. Jesus conquista por meio da paz. Verso 35, que eu li. Levaram-no, pois, a Jesus, aí estão falando do jumentinho, e pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. E enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho, para que o jumento passasse por cima dos seus mantos. E já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que haviam visto. E diziam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. A gente tem nesse texto a entrada de Jesus, ou a chegada de Jesus em Jerusalém. Como eu disse, era a época da Páscoa, então tanto Jerusalém como todos os arredores estavam com suas instalações lotadas de gente, os peregrinos vinham observar a Páscoa,
tanto os prosélitos convertidos ao judaísmo, que observavam a Páscoa, tanto quanto os judeus que moravam fora de Jerusalém, para fora dos limites de Israel, vinham nessa data, peregrinavam. Né? Então, é como bombinhas na temporada. Está tudo lotado, você não encontra um quarto, você não acha uma casa. Estava tudo cheio. Certo? E esse é o momento que Jesus escolhe para cumprir uma profecia de um profeta chamado Zacarias. É bem agora que Jesus escolhe o momento para cumprir. E algo que ele tinha que cumprir, crucial para o seu ministério. O mesmo texto no Evangelho de João vai dizer para nós que a repercussão da ressurreição de Lázaro, que lá em João isso acontece depois do capítulo 11, então a repercussão de Lázaro ressuscitado já tinha feito com que as pessoas estivessem perseguindo Jesus, procurando prendê-lo e matá-lo. Então Jesus aqui, nesse momento, ele tem um cartaz nas paredes, né? Se fosse filme de faroeste, com a foto dele dizendo procura-se, vivo ou morto. Ele está sendo caçado já. Então, vir a Jerusalém nessa época do ano, e nessas condições, o que seria mais apropriado? A descrição. Né? A decisão correta seria a descrição. Por quê? Um procurado que decidisse entrar na cidade nessa época ia evitar o alvoroço. Faria isso à noite se tivesse que entrar. Mas não é o que Jesus faz. Se trata do Cristo, de Jesus. Se trata da manifestação da salvação de Deus aos homens. Por isso Jesus faz a luz do dia e acompanhado de uma multidão. Para todo mundo ver. Né? E ele não está vindo se entregar como procurado. Ele está vindo se impor. Ele está vindo se impor sobre todos. Existem alguns significados na saudação que o povo fez, tanto no cântico quanto na própria manifestação deles. Se você ler nos outros evangelhos essa mesma narrativa, lá tem uma palavrinha escrita Hosana, que eles diziam isso. Hosana. Em Mateus, isso está traduzido, né? Que está aqui no verso 38. Paz no céu e glória nas alturas. Então, eles dizem Hosana. Esse Hosana é equivalente ao salve agora, paz agora, paz na terra. E essa exclamação que o povo faz ali para Jesus, possivelmente quer dizer o seguinte: Deus salve o rei. Eles estão chamando Jesus de rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Glória nas alturas. Ele é o rei. Estão entronizando Jesus. Agora você imagina, ele está sendo procurado. Os religiosos querem ele morto e ele vem e o povo diz: chegou o nosso rei. Chegou o nosso rei. O restante do cântico, bendito que vem em nome do Senhor, é a repetição do Salmo, o Salmo 118, no verso 26. Eles cantam um salmo que era comum e frequentemente cantado na liturgia do templo na Páscoa. Esse salmo era cantado na Páscoa, no templo. Eles cantam nas ruas. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, essa manifestação do povo pela entrada de Jesus, estendendo os mantos e agitando ramos de palmeira, como os outros evangelhos também citam que eles faziam, não foi novidade na história de Israel. Quando os amigos de Jeú o receberam, lá em 2 Reis, capítulo 9, eles fizeram o mesmo quando proclamaram Jeú rei. Pegavam ramos de palmeira e estendiam no chão para que ele passasse por cima. Então, o que eles estão? Estendendo os mantos, Jesus montado em um jumentinho, e eles estão jogando ramos de palmeira no chão, seus mantos, e Jesus passa por sobre aquilo. Estender o tapete vermelho para Jesus Cristo. É mais ou menos isso. E gritando: chegou o nosso rei. Esse é o nosso rei. Então, gente, não tem dúvida de que quando o povo entoa esse salmo, esse cântico, está fazendo, está se manifestando, está declarando que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Está se cumprindo, ele é. Entrando na cidade santa, triunfando como rei. Eles estão declarando que ele é rei. Agora, vocês lembram da expectativa? A gente já viu. O que a maioria que está fazendo isso pensa nessa hora? Daqui a pouco ele vai soar uma trombeta, vai mandar todo mundo pegar numa espada, numa lança, numa faca, que seja, né? E vai mandar que a gente se lance sobre Roma para a vitória. Nosso rei chegou. Essa é a expectativa. Ele é o Capitão América, que vai fazer assim, o martelo que não é dele, é do Thor bem na mão, e ele diz: avante. É esse que eles esperam. E Jesus está entrando, a expectativa é alta.
Como que Jesus quebra isso? No modo particular com que Jesus entra em Jerusalém. O modo particular com que Jesus entra na cidade é tão significativo quanto o sentido específico da saudação do povo. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A recepção é monárquica. Ele é rei. Mas Jesus vem como? Montado em um jumento. Um jumentinho. Ele vem humilde. Ele não pega isso. Não há dúvidas que Jesus entrou como um rei. Isso não pode ficar em dúvida. Ele é rei. Então eles não estão errados quando dizem isso. E ele entra na cidade desse jeito como um rei. Porém, Jesus faz isso de forma inesperada. Jesus surge cavalgando um jumentinho. E o contexto histórico vai explicar para nós o significado dessa cena. Numa cultura como a nossa, moderna, né, o jumento é um animal desprezado. Quando você quer ofender alguém, o que você faz? Você chama ele de jumento. Ou seu burro, seu jumento, seu lasca. Que não são a mesma coisa, tá? Eu fui pesquisar e não é mesmo. Mas fui de cruzamento de uma coisa com outra coisa, cada um é uma coisa. Mas você faz um pacotão. Então, na nossa cultura, o jumento é um animal desprezado. Mas na cultura da época, o jumento era um animal nobre. Muitos reis costumavam cavalgar jumentos. Até profetas cavalgavam jumentos. E por quê? Porque eles queriam mostrar que a sua presença era uma missão de paz. Cavalgar um jumento era dizer, eu não estou vindo brigar, eu estou vindo em paz. Quando um rei vinha sentado no jumento, era isso que ele dizia. Eu não vim brigar, não. Eu vim no jumentinho, eu vim em paz. Então, em outras palavras, o cavalo montado por um rei era sinal de guerra. Se um rei vinha montado a cavalo, tinha um exército atrás. E aí era guerra sangrenta. Mas um rei montado em um jumento era um sinal de paz. E Jesus reduz isso ainda a um filhote de jumento, a um jumentinho. Ou seja, é paz ao quadrado. Eu não vim brigar. Eu vim salvar. Missão de paz. De maneira que, ao apresentar-se como um rei montado em um jumentinho, Jesus anuncia o seu reino como um reino de paz. Exatamente ao contrário da expectativa de todos, que era o quê? Peguemos nas nossas espadas e matemos os romanos por completo e destruamos todos os impérios e vamos reinar. Jesus diz, não. É paz. Então, por mais que haja uma conquista por conta ou por parte de Jesus, e ele está vindo conquistar. Então, por mais que haja uma conquista, não existe uma invasão por meio de uma força bélica. Não existe uma invasão propondo uma guerra. Ele vem reinar, mas não do jeito que os homens querem reinar. Conquistando, dominando, matando. É por meio da paz. Então Jesus veio sim destronar os falsos reis. Veio destronar César e todos os outros que se achavam reis. Claro que ele veio fazer isso. Jesus veio conquistar os rebeldes. Veio sim. Esse é o reino de Deus. Jesus veio possuir os inimigos. Isso é fato. Porém, quando ele entra montado no jumentinho, ele revela que a sua conquista é a nossa tão desejada liberdade. Jesus veio por meio da paz. A conquista dele sobre nós é a liberdade que a gente anseia e diz que quer, e diz que quer o tempo inteiro. Ele veio reinar com paz. De maneira que, estranhamente, a liberdade a que Jesus nos atrai é uma submissão voluntária. Você tem prazer de ser escravo desse rei. Você olha para esse rei e diz assim, desse eu sou súdito com gosto. A esse eu me entrego. Eu nem luto. Ele vem te conquistar como um rei e você aceita a conquista. Você nem briga. Você não diz, olha, eu não quero. Você diz, é isso que eu esperava. E qual que é o conceito de liberdade do mundo? É o contrário, é a gente não ter dono. Não é isso que o mundo tem conceito de liberdade? Ser livre é não ter ninguém mandando em mim. Para o cristão ser livre é ter um Deus habitando em si. Comandando a sua vida. Isso é ser livre. Uma submissão voluntária e admitida. Por isso, gente, no Evangelho, ser livre
não é receber uma concessão para fazer o que a gente quer. No Evangelho, ser livre é receber, enfim, uma capacitação para fazer o que é certo. No Evangelho, ser livre não é como o mundo pensa a liberdade, fazer o que quer. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas como eu ansiei os meus 18 anos. Isso foi tão gravado na mente que eu não consigo esquecer. Eu não via a hora. Porque na minha cabeça era um momento que ninguém mais ia mandar em mim. Aí eu casei. Brincadeira. Não, brincadeira. Com 18 anos a gente acha que é isso. Lembra dos seus 18 anos? Aí você trocou teu pai pelo patrão. Aí você viu que você não se manda. Ninguém se manda por completo. A nossa ideia de liberdade é essa ausência de comando. Então a gente acha que liberdade é uma concessão para fazer o que quer. Aí você encontra o Cristo. E percebe que liberdade é uma capacitação para fazer o que você deve fazer. Você diz, como que eu nunca consegui cumprir essas coisas simples? Honrar pai e mãe. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Não adulterar. Não roubar dos outros. Não pensar mal do outro. Como é que eu não conseguia fazer? Agora você é livre. Você não é mais escravo desse tipo de pensamento, desse tipo de comportamento, de conduta. Liberdade é uma concessão para fazer o que é certo. Se todos fossem livres do pecado, não precisavam regras nenhuma. O problema é que nós somos pecadores, por isso a gente precisa de regra. Se todo mundo fosse santo, não precisava de lei de trânsito, guarda de trânsito, placa de trânsito. Todo mundo ia parar, esperar o outro passar, sem medo de tomar uma multa. Todo mundo ia andar devagar, só ia correr onde dava para correr, porque era todo mundo consciente. Como todo mundo quer fazer o que não pode e acha que fiz 18, ninguém me segura, aí precisa vir lei para mostrar para você que você não é livre enquanto pensa assim. Jesus vem e diz: liberdade é o que eu proponho. Eu não vim aqui guerrear por vocês, matar inimigos para vocês se sentirem assim. Eu vim aqui libertar a alma de vocês, o coração de vocês. E ele vem simples e humilde. Gente, o que o Evangelho propõe são condições, não são, perdão, condições para que o discípulo se perceba livre. O Evangelho não muda o teu redor para que você se perceba livre. Quebra aqui, quebra ali, tira um muro aqui para que você se veja livre. O Evangelho não veio para isso, para mudar o que está na tua volta. O que o Evangelho veio fazer é estabelecer a liberdade como um estado permanente do ser. Pode estar tudo se destruindo, a gasolina subindo, o preço estourando. Você está ancorado em paz e liberdade. Você está ancorado numa coisa que te deixa tranquilo. Você está ancorado como um barco, bem ancorado. E vem o vento e ele balança e vai, mas ele fica ali, ancorado. Você é esse. De modo que em Cristo não tem condenação, prisão ou execução que altere esse novo modo de viver. Podem até nos prender injustamente, nós somos livres. Livres em Jesus. O que Jesus demonstra aqui, entrando com o jumentinho na cidade? Que ele não veio odiar o inimigo, mas ele veio amar o inimigo. Que ele não veio condená-lo, mesmo porque todos já estão condenados, mas sim salvá-lo. Salvar os inimigos. Jesus não veio reinar com a força das armas, mas com o poder do amor. Esse é o reino dele. O que Jesus pede como um rei não é um trono terreno e geográfico. O que Jesus quer como um rei é o coração do homem e da mulher. Jesus não veio pedindo um trono em Jerusalém, ou em Nova York, né? Ou em Brasília, ou em Xangai, ou em Assunção, ou em Buenos Aires, onde quer que for. Jesus não quer um trono terreno para sentar. Jesus quer o teu coração para reinar. É isso que ele veio conquistar. John Bunyan, um escritor do século XVII, XVIII, dizia: se agora o nosso corpo é o reino de Deus, onde ele faz a sua vontade, com certeza o nosso coração é o trono onde ele senta. É isso que ele veio conquistar. Por isso ele entra humilde, no jumentinho. Ele olha para você e diz assim: eu não vim brigar, porque se eu for brigar, não sobra nada para você. Eu te arraso com um piscar de olhos. E não é isso que eu vim fazer. Eu vim em paz. E não é um ET, tá?
Nos filmes não é ter que diz isso, né? Eu vim em paz. Jesus não é um extraterrestre. Jesus é Deus. Contra quem nós temos Deus, acerca de quem nós temos tudo contra. Tudo nosso ofende ele. E mesmo assim ele vem em paz. Montado no jumento. Não para reinar em Jerusalém, mas para reinar em mim, no meu coração. A conquista do Salvador, essa conquista da paz. E aí a gente tem o lamento da punição. A conquista e o lamento do Salvador. Primeiro, a conquista da paz. Segundo, a gente tem o lamento da punição. Na Era de Ouro, segundo o livro dos Salmos, Jerusalém chegou a ser chamada de alegria de toda a terra. A gente canta isso, né? Alegria de toda a terra. Porém, enquanto Jesus avista a cidade, desse ponto privilegiado, ele está chegando, montado no jumento, os olhos proféticos de Jesus enxergam um contraste agudo. Primeiro, ele olha Jerusalém, como essa descrita, mas os olhos dele enxergam uma outra coisa que ninguém vê. De um lado, Jerusalém, como ela é naquele momento, e do outro, ela arrasada. Uma ruína total. Essa ruína produzida pelo fogo, com milhares de pessoas condenadas a encontrar a morte da forma mais horrenda possível. Outros milhares destinados a uma sobrevivência, que tal como aconteceu, e a gente já vai ver isso, foi considerada pior que a própria morte, antes ter morrido do que ter ficado vivo na situação em que ficou a cidade. Nesse momento, o texto diz que Jesus explode em lágrimas e chora. Jesus chora, se lamenta, e ele diz: Ah, Jerusalém, se tu conhecesses, ao menos hoje, nesse dia, o que te poderia trazer paz. Ah, se vocês entendessem quem eu sou de verdade. Ah, se vocês não criassem uma expectativa errada a meu respeito. E soubessem o que poderia trazer paz para vocês hoje. O choro de Jesus se dá exatamente porque, até esse momento, o que o povo não quis foi o que lhe poderia trazer paz. O próprio Cristo. Ou Cristo tinha que ser quem eles queriam, o Capitão América, o Homem de Ferro. Ou não era o Cristo. Ou não seria. Era isso que o povo pensava. Então, em vez de arrependimento, o que Cristo encontrou? Endurecimento no coração do povo. Em vez de conversão, estavam se apostatando. E como sempre, como quando pecadores se endurecem, o que Deus faz? Deus os endurece mais ainda. Estranho Deus agir assim, né? Mas é isso que a gente vê na Escritura. Jesus diz: mas agora essas coisas estão ocultas aos teus olhos. Vocês se endureceram e Deus cegou vocês para que vocês não saibam disso. Para que o pecado de vocês se torne maior. Às vezes você pergunta, e eu me pergunto, por que um ímpio prospera? Um corrupto? Para que o pecado dele aumente. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó. E ele não vai deixar você sair. Que eu vou endurecer o coração dele. Eu vou fazer sinais, e nenhum sinal vai adiantar. Não que Deus sabe do futuro e diz: olha, ainda assim, não vai ter jeito. Não, ele está dizendo: eu vou endurecer o coração daquele homem, para que ele não creia. Eu vou aumentar a culpa dele. Ele chegou num nível de culpa, sem arrependimento, que agora eu quero que piore. Para que quando o juízo chegar, eu seja absolutamente justo. E ele seja absolutamente condenado. Foi isso que Deus fez com o Egito. E aqui, Deus endurece mais o coração do povo. Vocês não querem o Cristo? Então vocês vão matá-lo. E a culpa de vocês vai se tornar maior e pior. Aí você diz: esse é o Deus que a gente serve? É. Por isso, você tem que erguer as duas mãos ao céu e agradecer por ele ter se revelado a você e não ter endurecido mais o seu coração quando você era um pecador. Para em você ele ter feito o efeito contrário e pregar a todos, porque a gente não sabe a quem ele está endurecendo mais. Os que negam o anúncio do evangelho, ele endurece mais. Como não sabemos quem são, a gente prega para essa lista diminuir. Para que se arrependam a tempo. Para que haja chance, como houve a nós, a igreja do Senhor. E é isso que ele faz. Em Jesus, naquele dia, Israel reconheceu o seu Messias. E sem dúvida, naquela grande multidão, haviam pessoas
verdadeiramente convertidas. Não são todos aqui perdidos. Tem gente estendendo o manto e os ramos de palmeira e gritando Hosana, bendito, e realmente se arrependeram. A gente sabe disso. Ali haviam os que, pela graça de Deus, haviam se rendido a Jesus como seu Messias no sentido espiritual e bíblico. Não esperavam outro, entenderam o reino de paz. Mas, em termos gerais, pela fala de Jesus, por meio desse lamento dele, a gente percebe que o que Israel queria, a maioria, em termos gerais, era o seu próprio tipo de Salvador. O seu próprio tipo de Messias. Um Messias terreno, um libertador político. Era isso que eles queriam. E isso é deplorável, gente. Então não nos surpreende que Jesus chore. Não é isso que a gente vive hoje, em termos políticos? A igreja brasileira foi sequestrada por isso aí. E o libertador esperado por esses dias tem até Messias no sobrenome. É isso que o povo quer. Agora, o povo querer está aqui. Agora, a igreja, que conhece já o Salvador montado no jumentinho, a igreja se vender e achar que tem alguém terreno que pode dar a ela mais segurança do que o próprio Cristo. Não foi o que a gente viu? Não é o que a gente vê? Estão esperando um Salvador da pátria. Porque não querem um Salvador de si mesmos. E Jesus chora. Jesus lamenta porque a expectativa do povo não existe. Não é a que ele veio propor. A ênfase de Jesus sempre foi sobre uma salvação do pecado, uma conversão para a santidade de vida e uma vida espiritual frutífera. Sempre foi para isso. Se ao menos nesse momento Jerusalém se arrependesse, seria liberta, seria livrada de um castigo iminente que Jesus está vendo profeticamente e profetizando contra eles. A ira de Deus seria derramada. E é triste a gente ter que afirmar isso. Porque realmente isso já aconteceu em Jerusalém. Você sabe da história. O lamento de Jesus aqui se cumpre na queda de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. E tudo que Jesus relata na profecia, cidade cercada, gente morrendo, não sobra pedra sobre pedra, tudo o que ele diz acontece. Detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. Com respeito ao versículo 43 e 44 que a gente leu, Flávio José, que foi um historiador judeu, que registrou em loco, ele viveu essa invasão no ano 70, e isso está registrado em livro, para a gente ler. Ele registrou em loco. Ele diz o seguinte: enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade, nem puridade, e nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes, igualmente foram massacrados. O imperador, que aqui no caso é Vespasiano, e quem invade é Tito, o seu filho, que depois se tornou imperador, ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasadas completamente. E que fossem deixadas somente as partes mais altas das torres. E uma porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circuncidava a cidade foi tão completamente destruído que futuros visitantes chegavam ao local e não acreditavam que aquilo ali foi um dia uma cidade. Isso está no livro Guerra Judaica, no livro 4 até o livro 6. É o registro de Flávio José. Você encontra esse livro. O que Jesus lamenta aconteceu. Ele cumpre uma profecia de Zacarias entrando no jumento e ele profetiza algo e aconteceu. A incredulidade do povo. O povo não quis o Messias. O povo não quis o Cristo. E o povo é punido pelos seus próprios pecados. Aí você diz, que Deus mau. Aí é que está. Deus não os condenou porque todos estão condenados. João 3, ele diz, eu não vim condenar o mundo, mas vim salvá-lo. Por que ele diz isso? Porque ele não precisa condenar. Isso já está feito por nós, pelo nosso pecado. Ele não precisa repetir o processo que já está em andamento. Quem não crê já está condenado. Por isso ele não veio condenar, porque seria redundante. Para que ele vai condenar o que já está condenado? Eu não vim condenar. Isso vocês fizeram por vocês mesmos, quando vocês negam a mim e cumprem as suas vontades. Vocês estão nesse caminho. Eu vim para salvar.
E quando o homem não quer e chega no nível de não querer, a ponto de se tornar rebelde, ele diz, então agora vai ficar pior, porque agora eu vou te endurecer mais. Eu vou te endurecer mais. E acontece isso. Jerusalém foi destruída. O final do verso diz assim, pois não reconhecestes o tempo em que vocês foram visitados, ou o tempo da visitação. Aponta para uma chance perdida. O Messias visitou, entrou no jumento, vocês viram. E vocês perderam isso, não reconheceram o dia da visitação. Não reconheceram isso. Chance perdida. Chances e chances e chances perdidas. Porque a gente não reconhece o Cristo presente. E fica esperando um Messias, um libertador diferente. Não é assim? O pai e a mãe é um pouco duro com o filho, porque quer fazer uma criação boa, e o filho diz assim, ou a menina ou o rapaz, um dia eu saio de casa. A menina diz, um dia eu caso. É só troca de algema. Se o seu pai te algema, depois quem vai te algemar é outro. Porque está pondo a esperança em alguém que vai te libertar do teu pai e da tua mãe. Ledo engano. A gente sempre quer alguém que nos liberte, mas é do nosso jeito. Lembra do desenho do Shrek? A Fiona na torre do dragão? Ela já tinha montado tudo, ele ia chegar, ia dar um beijo. Aí vem aquele bicho verde, ela dá um lenço, ele pega e enxuga a cara, cheio de graxa. Mecânico, hein? A gente quer do nosso jeito, a nossa libertação. Aí Jesus diz, então fique do seu jeito. Então assuma isso de uma vez e se venda. Agora, se você reconhecer o dia da visitação, você vai ver o que é ser liberto de verdade. Você vai ver o que é poder olhar para esse mundo sem sentir desejo nenhum pelo que ele oferece, apenas usufruindo o que vem à tua mão e deixando embora, porque você é de outro reino, porque você é de outra esfera, porque você é de outro lugar, porque em você habita Deus na pessoa do Espírito. Você olhar para um pecado que antes te era comum, que antes te era corriqueiro e prazeroso, e enfim poder olhar para aquele pecado que te escravizava e dizer: eu não preciso mais de você para me sentir completo, eu não preciso mais de você para me sentir bem, eu não preciso mais de você para me sentir livre. Eu sou livre de fato em Jesus Cristo. Jesus lamentou. Para encerrar, gente, quando vivíamos em pecado, nós tínhamos medo de Deus, não é? Qual que era o senso comum que era ensinado a nós? Que o inferno está às portas. Então a gente vivia com aquele medo de encontrar Deus, né? O Deus que era apresentado a nós vinha como? Montado num cavalo branco, com uma espada na mão, pronto a nos cobrar cada erro mínimo nosso e fazer a gente sofrer por cada um deles. A gente tinha medo de Deus. Quando eu estava fora da igreja, eu saí com 16 anos e voltei com 24. As minhas irmãs convidavam as pessoas para fazer culto lá em casa, com a minha mãe, eu saía. Porque eu tinha medo de cair na manhã. Eu falava, não, eu vou fazer culto, o demônio vai me pegar. Aí eu ficava na rua. E crente não vai embora. Crente vai na tua casa, ele fica até meia-noite comendo. E eu tinha que ficar na rua até meia-noite. Não que eu achasse ruim também, mas não era pela razão que eu queria. Aí eu passava de bicicleta, tinha carro, eu dava a volta na quadra. Onde eu sento e fico esperando. Ainda bem que eu era do bairro desde novinho, então não era assaltado, já todo mundo me conhecia. Mas eu tinha medo. Não era assim, a gente tinha medo de Deus, porque a gente sabia que estava errado. E o medo, por quê? Porque o Deus que pregava pra gente, esse Deus está na esquina com um porrete desse tamanho esperando pra você passar, para te pegar. Esse é o Deus que era mostrado para nós. Mas o dia que ele revelou-se a nós, o dia que ele se apresentou, ele chegou já montado no jumentinho. Ele veio em paz. E você até tem dificuldade de reconhecer. Será que é? Mas ele veio em paz, montado no jumentinho, como um rei da paz. Aí ele preenche todo o nosso ser e estabelece a paz entre nós e Deus. Aí Deus, você já não tem medo dele. Você diz, Deus é assim. O senhor não é esse homem bravo, com a cinta na mão? Ele diz, não. É Deus, sim, justo e vingativo, mas se revela montado num jumento. E ele selou a paz entre nós e Deus.
e diz, deixa que eu receba a culpa pelos teus pecados. Não vai passar imbatido. Vai ser punido o que você fez, mas vai ser punido em mim. Eu te dou a paz. E Jesus triunfou sobre nós. Nos venceu. De fato nos venceu. Nos colocou de cara no chão. Nos humilhou, mostrando quem somos. Nos condenou, sim, mas nos condenou a um estado de paz e liberdade com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Ele condenou a gente a viver nessa liberdade, nessa paz. Você é um escravo do Evangelho. Você foi conquistado pelo Cristo e você é um escravo da paz. É um estado de paz. Já contei isso aqui, né? Eu tenho um primo chamado Roberto, eu chamo ele de Beto. O Beto estava pagando uma CG que ele usava para trabalhar. E um dia, conversando na frente da casa de um amigo, renderam e levaram. Ele foi para casa, tranquilo. Me ligou e disse, rapaz, fui assaltado, roubaram minha mão. Eu estou indo aí. Fui na casa dele. E ele estava, pois é, puxa vida, eu marquei também, não devia ficar parado na frente, sim, né? De noite. Foi bobeira ali. Agora eu estou vendo aqui para ligar para o banco, né? Para ver o que dá para fazer com esse financiamento, que tem uma lei que ajuda e tal. Falei, não, então vamos ver. Aí o irmão dele, que também é meu amigo, o Ronaldo, olhou para nós dois e disse assim, vocês são de plástico? Eu olhei para ele e falei, ah, vocês são de plástico. Ele olhou, Beto, acabaram de roubar sua moto, velho. Tinha que montar numa outra moto, mas pegar uns pedaços de pau e ir atrás e ver se a gente acha esse negócio. Você tinha que estar no mínimo se arrebentando, você está pagando essa moto, pai. Vocês são de plástico, vocês não sentem nada. Naquela hora eu pensei, não é plástico, meu amigo. É verdadeiramente segurança. É verdadeiramente estar em Cristo. É saber que essas coisas acontecem. Não é para acontecer. Mas a gente confia em Deus. Está alicerçado no Senhor. Preso nele. Se a polícia achar e devolver, a gente glorifica a Deus igual. Entende? O que Jesus veio propor em nós? Um estado de paz. Porém, gente, mesmo agora, libertos dessa escravidão do pecado, ainda de maneira circunstancial, a gente esquece do dia que ele chegou montado no jumentinho. A gente esquece da visitação. A gente esquece e acaba pecando de novo. Por isso, a gente precisa olhar para o texto agora e fazer uma pergunta. Por que Jesus chorou copiosamente diante dessa visão profética de Jerusalém destruída? Por que ele chora? Se ele tinha entrado na cidade montando o jumentinho, propondo a sua paz, propondo paz aos habitantes de Jerusalém, que obstinadamente negaram a oferta dele, é justo que sejam destruídos. Ele veio, entrou montado no jumento, o povo não quis, então toma. Mas ele chora. Por que ele chora e lamenta? Quem sabe se você, eu diria, aí, bem feito. Não vejo a hora desse dia chegar para vocês experimentar o que é me negar. Mas não é isso que ele faz, ele chora. A solução que foi dada a nós, teologicamente, ao longo do tempo, a essa pergunta, por que Jesus chorou aqui, sendo que está acontecendo uma coisa que ele tinha dito e que o povo que não quis o contrário, bem, não, Jesus fez a parte dele. Ele entrou e ofereceu perdão, então ele fez a parte dele. Né? Se os homens não responderam com fé, foi porque não quiseram. Então, o choro de Jesus aqui é o quê? É só uma tristeza. Ele está triste porque o povo não quis, mas ele está tranquilo, porque ele fez a parte dele. Aí eu pergunto, interpretar assim não ia chamar Jesus de fracassado? Se se interpreta que Jesus fez a parte dele, deixou o resto para o povo não quis, e ele só está chorando porque o povo não quis, então Jesus é um fracassado. Por quê? Porque Jesus está dizendo com esse choro, puxa vida, fiz o que podia, mas não foi suficiente. Que fracasso que eu sou. Eu vim para salvar e não consegui. Será que a gente pode enxergar Jesus assim? De jeito nenhum. E outra, gente, se essa interpretação do choro for verdadeira, então ser onisciente para Jesus é uma maldição. É maldição Jesus saber de tudo, se ele não pode mudar nada. Imagina que maldição você saber e não poder fazer nada. É melhor não saber. Então Jesus era amaldiçoado por uma onisciência, porque isso trazia para ele só lamento. Ele antevê a destruição, mas não pode fazer nada a respeito. Aí a gente volta e pergunta, pastor, se essa não é a resposta,
Então, qual é a causa do choro? Por que Jesus chora? Jesus não só lamenta o resultado da incredulidade do povo. Isso está no texto. Jesus não lamenta só isso. Mas Jesus lamenta também que ele morreria, como morreu, para santificar todo esse sofrimento. Isso aqui ele vê antes da cruz. Ele lamenta porque ele ia morrer por essa rebeldia do povo. E mesmo assim o povo não. Esse é o lamento. E o que a gente aprende disso? Que é o choro de quem, mesmo antevendo o inevitável, sabe que vai se sacrificar por todo o povo que o rejeita. Certo? Então nós, com respeito a nós, quando circunstancialmente esquecemos do dia da visitação dele a nós, que ele veio montado no jumentinho e nos salvou, quando nós cedemos a um desejo impróprio à nossa nova natureza, quando a gente peca, a gente não pega Cristo de surpresa. Pelo contrário. Por esse texto a gente entende que nós já o fizemos chorar de maneira copiosa, lamentando. Ele diz, eu morri por esse pecado, e lá vai você fazer ele de novo. E ele chora, e lamenta. Ele lamenta por nós. Jesus nos vê, às vezes, em apuros, por termos nos rendido a um pecado, a uma tentação, a um desejo indecente. E lamenta não que ele não pôde fazer nada a respeito, que ele fez, ele morreu por esse pecado. Isso está resolvido. Mas ele lamenta porque a gente trocou o dia da visitação dele por esse desejo. Esse é o lamento. A gente trocou o dia que ele revelou-se a nós em paz por um pecado que não deveria mais acontecer, que não deveria mais ser realizado. Qual que é, então, um tipo de fórmula? Não é uma regra, uma fórmula, mas quando você estiver bem tentado, atentado, né? Quando estiver bem tentado a fazer uma coisa que você sabe que é errada, lembre do dia da tua conversão. Lembre do dia que ele tinha todo o direito de arrasar com a sua vida e seria justo se ele matasse. E ele não fez. Ele veio em paz, montado no jumentinho e apresentou-se a você. E te destruiu. Destruiu todas as tuas fortalezas, destruiu todas as suas armaduras, acabou com os seus argumentos. Te botou de boca no chão e disse, eu te amo. Lembre desse dia. Quero encerrar com a frase de Agostinho. Agostinho diz, feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. E eu te amei. O Senhor me feriu, me mostrou meu currículo, colocou um espelho diante de mim e me deu uma visão raio-x para ver quem eu realmente era. E nesse dia eu te amei. Nesse dia eu me rendi. Gente, esse dia da visitação tem que ser nosso. Use isso como arma contra o seu pecado. Porque fato é, ele triunfou sobre nós. Ele conquistou a sua igreja. Ele é o bendito que veio em nome do Senhor. Coloque-se de pé.